A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 2 do nosso segundo trimestre. Nós estamos estudando nesse trimestre a carreira que nos está proposta. Esse trimestre vai ser todo nessa direção. E a lição de hoje, número 2, tem o título Escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, Deus ele tem colocado diante de nós duas portas e deu a nós a capacidade de escolher, né? Então, nós temos essa liberdade de escolher aonde a gente quer passar a eternidade. É uma analogia importantíssima, né, da porta larga e estreita. Então, é importante a gente entender que é aqui na Terra que nós decidimos aonde queremos passar a eternidade. Se nós queremos passar a eternidade com Deus, eternamente, na glória, a gente precisa escolher a porta estreita. E se quisermos passar a eternidade separados de Deus no lago de fogo, nós escolhemos a porta larga. Então, nós precisamos entender que essa porta estreita que leva ao céu, ela é uma porta que exige de nós esforço. Jesus falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão entrar, mas não vão conseguir. Porque tem que deixar a bagagem do lado de fora, porque a porta é estreita. Então, vocês já perceberam que é uma lição muito significativa, muito importante para a gente poder entender, né? Na verdade, aquilo que é nós que temos que decidir. Jesus já fez a parte dele, já veio, já morreu pelos nossos pecados, mas agora nós é que vamos decidir se queremos ou não a salvação conquistada por ele na cruz do Calvário. Ok? Então, fica conosco aí até o final, vai ser bênção para nós. Vamos aprender muita coisa importante para o nosso dia a dia, né? E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Você se inscrevendo, você nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus. Deixa aí a tua curtida, tá? Compartilha aí com seus amigos, deixa o teu comentário, tá? E assistindo os anúncios aí, sendo o nosso canal monetizado, vocês nos ajudam na monetização, tá bom? Então, Deus te abençoe. Toca também no sininho aí. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber o aviso lá no teu e-mail, tá bom? Lá no teu celular. Então, a nossa lição é essa: a escolha entre a porta estreita e a larga, entendeu? E o nosso texto áureo, que está em Lucas 23, 13 e 24, aliás, que nem eu já falei aqui, vou repetir, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso é triste, né? A pessoa quer, mas não pode entrar. Mas por quê? Porque ele não quer deixar o pecado, não quer renunciar, não quer deixar a vontade da carne, né? Então, não dá. Verdade prática, que é a síntese da nossa lição. A porta estreita não é uma opção, mas é a única alternativa disponível para quem quer ser salvo, para quem quer entrar no céu. Entendeu? Então, a porta e o caminho. Aliás, a lição aqui, você pode ler depois, ou na tua Bíblia ou na revista, Mateus 7, 13 a 14. E 3, versos de 1 a 10, tá bom? Vou repetir. Mateus 7, versículo 13 a 14. Capítulo 3, versos 1 a 10. Ok? Bem, então vamos lá. Portas e caminho. Então, porta em todo lugar existe. Não tem um lugar que não tem uma porta, né? Então, as cidades, né, nesse tempo de Jesus, no tempo antigão, elas eram muradas e todas elas tinham portas, né?
E às vezes a porta era o ponto fraco da cidade, porque era por ali que os inimigos procuravam invadir a cidade. Ver muralhas intransponíveis, mas às vezes eles encontravam fragilidade na porta, né? E era pela porta que eles entravam, não tem a passagem. E tinha a porta estreita, né? E essa porta estreita, ali é que as pessoas se locomoviam, entendeu? Então, sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro da cidade, né? É algo muito comum nos tempos antigos, né? A cidade era toda murada, é por ali que eles entravam e saíam. Então, porta, toda casa tem uma porta, né? Qualquer construção tem que ter a porta para entrar e sair, né? E também, Jesus não fala só da porta estreita, certo? Porque a porta estreita, ela tem que também ter o caminho. Então, o caminho é apertado. Se a porta é estreita, apertado é o caminho. Veja só o simbolismo que Jesus usa para mostrar, né, o esforço que a pessoa tem que fazer para passar pela porta estreita, a renúncia. Né? Não é uma porta larga, você entra de qualquer jeito. Não. Então, o caminho é apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos o quê? Jesus está apontando para a conduta da pessoa, entendeu? Então, é isso aí que a gente tem que entender. Para a conduta, é para isso que Jesus está, o nosso comportamento. Então, a maneira de viver, né, que evidencia salvação ou perdição. Então, o caminho é estreito. Então, a nossa forma de viver, o nosso comportamento, ele vai evidenciar, certo? Se eu estou salvo ou perdido, ou estou caminhando para o céu ou para o inferno. Então, o caminho apertado simboliza a minha forma de vida, o meu comportamento, entendeu? É a minha caminhada, o caminho você vai embora, então a minha vida continua, mas eu estou no caminho estreito ou largo, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Então, não por acaso a palavra apertado vem do grego tilibo, que significa prensa, né? Apertados, como se fosse espremer uva, né? Então você está vendo que o caminho é apertado mesmo, entendeu? Então, assim o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, ou seja, aí que as pessoas se enganam. As pessoas pensam, não, agora estou no caminho estreito. Agora eu não bebo, não fumo, não jogo mais, sou um camarada bem comportado, estou na igreja todo dia. Tudo bem. Mas aonde que o caminho se torna estreito de verdade? Você lê o Sermão da Montanha que você vai ver o que é caminho estreito. Não é só deixar, não, é fazer. Fazer o quê? A Bíblia diz aqui, ó, o caminho é estreito porque você tem que amar o teu inimigo, você tem que orar por aquele que te persegue. Esse é o caminho apertado. Entendeu? Você tem que orar. Aí está te perseguindo, estão falando mal de você, a Bíblia fala bem dele. Isso aí que é o caminho estreito. Nós temos que viver, entendeu? Não é só parei de beber, de fumar, de julgar, essas coisas que a gente tem que parar mesmo, mas não para por aí. É quando Deus manda você amar teu inimigo, orar por aquele que te odeia, amar ele. Deus bateu na face direita, da esquerda também. Te tirou a camisa, tirou a capa, deixa ele levar a camisa. Isso aí que é o caminho estreito, meu filho. Suportar a fraqueza dos fracos, entendeu? Ter paciência. Então, isso aí o caminho estreito é isso, entendeu? É quando você paga o preço. Então, tá entendendo por que o caminho é estreito? Por causa disso, entendeu? Então, o caminho é apertado mesmo. O cara, assim, o caminho apertado é que nos leva a praticar o ensinamento de Jesus. Lê o Sermão da Montanha com calma. Chega, senta no seu sofá, abre lá no capítulo 5 de Mateus. Começa a ler ali até o 7. É 3 capítulos só. Ali você vai sentir, realmente a porta é estreita. Entendeu? Então, amar os inimigos, não ser hipócrita, não ser fingido, né? Que o ser humano ele tem facilidade para fingir, ou não tem? Lógico que tem, entendeu? Não ser hipócrita,
não acumular tesouro na terra, sim no céu, e por aí afora. Agora, e a porta larga? Entendeu? A porta larga é o caminho que segue e vive o padrão do mundo. Entendeu? A porta larga é o caminho espaçoso que simboliza uma vida sem compromisso, uma vida longe de Deus, entendeu? É uma vida egoísta. Você não está nem aí para Deus, entendeu? Você está vivendo o quê? Segundo o padrão do mundo. É uma porta larga, entendeu? As pessoas ali desprezam aquilo que vem de Deus, desprezam a palavra. Então, o caminho é esse caminho que tem seduzido muitos, né? A pessoa, hoje em dia, as pessoas estão em busca de prazer. E quer sentir prazer, entendeu? Da carne. Ele não sabe como é bom o prazer espiritual. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é gostoso sentir a glória de Deus na nossa vida. Isso é muito bom, né? Isso aí supera toda a vontade da carne. Mas quem não tem essa experiência ou perdeu, né? Precisa entender que a experiência espiritual é muito melhor, entendeu? Um entendimento que a gente tem que ter é esse. A Bíblia é a única regra de fé e prática. É o único ensinamento para o crente para servir a Deus. A Bíblia ensina como você deve servir a Deus. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Ok? Então a gente não pode viver segundo as nossas próprias ideias, mas viver segundo a ideia que está aqui, ó, na palavra. Entendeu? Então, encerrando essa parte, a porta estreita é o caminho apertado, e o caminho apertado representa uma vida de compromisso com Cristo. Então, quando Jesus te chama para a porta estreita, ele está te chamando para um compromisso com Cristo. Está entendendo? Então, quem honra a Deus é honrado também. Então, não tenha medo de entregar a tua vida para Jesus. Se você já entregou, se dedica. Certo? Que Deus gosta de coisa séria. Agora, número 2 aqui. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Bem, uma porta aberta, porém difícil. Por quê? É uma porta estreita? É, mas está aberta. Entendeu? Isso é que é importante. Não é uma porta fechada. Não, é uma porta estreita, mas é uma porta que está aberta. O próprio Jesus falou: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é a porta aberta, mas é estreita. Mas veja bem, Jesus te convida, que ele vai tirar o teu fardo e vai colocar o fardo dele. Esse fardo pesado do mundo, do pecado e do diabo, leva as pessoas a perder o prazer de viver, a se entregar às drogas, aos vícios, à bebida, à prostituição, ao suicídio, por causa desse fardo, entendeu? Ele falou: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. É um fardo terrível, entendeu? Então, mas a porta está aberta. Só não entra quem não quer. Vinde a mim, todos. Jesus não faz acepção de pessoa, entendeu? Então, o Senhor ensinou a tomar o caminho do céu. Então, você precisa negar a si mesmo, né? E com certeza negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver uma vida com Ele. Entendeu? A porta estreita, você morre para você e vive para Deus. Morre para o pecado, para o mundo, certo? Mas a proposta de Deus é muito maior do que a proposta do diabo, a proposta do mundo. A proposta do mundo é passageira. A proposta do diabo é enganadora. Entendeu? Então, a proposta de Jesus é eterna. Entendeu? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O mundo é passageiro, a Bíblia diz, esse mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então, se você está desanimado, levanta a cabeça e vai seguir a Jesus, tá? Então, as oportunidades da porta larga são atraentes, diferente da porta estreita, entendeu?
para muito o caminho da porta estreita não é atraente, lógico. Para mim é, mas não era antes de eu ser cristão. Entendeu? Então, a gente precisa entender. A jornada da porta larga é uma jornada falsa. É como uma vitrine de liquidação. Entendeu? Que o diabo é que é o vendedor. Está lá, ele oferece tudo a preço de banana, mas lá atrás, na ponta, tu vai pagar um preço caro. Pode perder a vida eterna, perde a felicidade, perde a alegria, perde tudo. Tudo que o diabo oferece é mentiroso. Entendeu? Então, ele oferece só coisas fúteis. Entendeu? Entretanto, os que andam neste caminho são dominados pela ilusão. Entendeu? A ilusão, a fantasia, é tudo sedução, sabe? Sedução para te levar à fantasia, à mentira, ao engano. Entendeu? Já viu aquele ditado? Nem tudo que reluz é ouro. É que o diabo faz, ele apresenta uma coisa para você como se fosse um ouro. Aí quando você vai ver, é um mineral, um alumínio ou um ferro enferrujado. Só tinha aparência. É assim que o diabo, ele mostra a aparência do mundo, mas quando tu entra nele, tu fala, que furada, aí já era. Entendeu? Então, tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar no céu. A Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só que palavra bem esclarecedora. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, também diz lá em 1 João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pronto. Entendeu? Então, não tem que amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, já é o suficiente, né? Porque ninguém pode ter dois senhores, porque um você vai aborrecer e o outro você vai alegrar. Então não dá para servir a Deus e ao diabo. Tem que tomar uma decisão, não dá para entrar nas duas portas. Entendeu? Bem, as razões das exigências. Bem, por quê? Diferentemente da porta larga, né? Aquele caminho espaçoso que você vai de qualquer jeito, não tem problema nenhum, né? Tá sempre te esperando de braços abertos, certo? E a porta estreita é o caminho apertado e requer uma transformação interior. Então, a pessoa, tudo começa com o arrependimento. Nós vamos ver aqui mais para frente um pouco, tá? Mas só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, entendeu? Porque tudo parte de dentro da gente. A gente tem, para você sentir necessidade de um Salvador, ou qualquer pessoa para sentir necessidade de um Salvador, ele precisa reconhecer que ele é um pecador. Porque se a pessoa não se reconhece um pecador, ele não vai precisar de um Salvador, ele não vai querer Jesus. O diabo está enganando ele. Quantas pessoas já evangelizei e eles dizem que não, mas eu não faço nada errado, as pessoas gostam de mim, eu sou uma boa pessoa. Tudo bem, louvado seja Deus. Mas isso não salva. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé, não é pelas obras. Então a questão não é eu ser bonzinho, a questão eu tenho que mudar a minha vida, entendeu? Eu tenho que entender que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador. Essa é a situação, certo? Mas para isso eu tenho que sentir essa necessidade, entendeu? E entregar a minha vida a Deus. Deus vai passar, quando eu aceito a Jesus, Deus passa a dirigir a minha vida. Está entendendo? Então eu tenho que ter esse desejo, amar a Deus. Jesus falou, e às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço? Eu posso saber se amo a Deus. Jesus ensinou, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então qual é a prova de amor que você pode dar para Deus? Obedecendo a palavra dele. O desobediente, não tem promessa para o desobediente.
A promessa é para o obediente. E se você quer dar uma prova de amor para Deus, obedece. Porque se alguém me ama, disse Jesus, obedece a minha palavra, guarda a minha palavra. Entendeu? Então a gente precisa crescer para baixo, criar raízes no Evangelho, para servir a Deus na beleza da sua santidade. Entendeu? A porta é estreita, mas é a que leva para o céu. A porta é larga, mas é a que leva para o inferno. Entendeu? Bem, vamos lá. Então, assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe perdão dos pecados. Entendeu? A gente se arrepende, nós vamos ver agora, tá? Então, você precisa entender isso. Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a tua. Né? Vamos mostrar para os nossos alunos se nós estamos andando mesmo na porta estreita. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes tomamos até ceia, mas não estamos vivendo dentro da porta estreita. Às vezes estamos vivendo na porta larga. Não, mas eu vou na igreja. E na igreja qualquer um vai. Até o diabo entra na igreja, sabia? Quantos demônios eu já expulsei dentro da igreja? Ele entra lá. Então, entrar dentro do templo é uma coisa. Agora, viver uma vida de porta estreita, que é uma vida de santidade, aí é outra história. Entendeu? Então, vamos lá. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. O arrependimento do pecado, entendeu? Então, o arrependimento é a porta de entrada para o céu, ou para o novo nascimento. Entendeu? Por quê? Bem, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando a palavra é pregada, você tem duas opções: ou crer ou não crer. Então, quando você crê, a primeira coisa que vem no seu coração é arrependimento. Você muda de pensamento. Não uma mudança. O arrependimento bíblico não é uma mudança superficial. Entendeu? O arrependimento é uma mudança de coisa íntima para fora. O arrependimento é mudança de pensamento. A conversão é mudança de comportamento. Está entendendo? Se arrependeu, mudou o pensamento. Se converteu, muda o seu comportamento, a sua posição diante de Deus. Então, o arrependimento é a porta para entrar no reino de Deus, mas pela pregação da palavra. Entendeu? João Batista, como é que ele começou pregando? Ele começou a pregar o arrependimento. Arrependei-vos. Entendeu? Então, é importante se pregar o arrependimento. Isaías, já no Velho Testamento, ele pregava o arrependimento. Aquele povo tudo rebelde, desviado, né? O que Isaías levava eles a querer fazer o quê? Se arrepende e volta. Se a pessoa se arrepender, Deus recebe a pessoa de braços abertos. Lembra do filho pródigo? Foi recebido com alegria. A maior coisa que Deus quer na vida das pessoas é arrependimento. Tanto que nunca aceitou Jesus, que se arrependa da sua vida, como aquele que já aceitou Jesus, mas se desviou, Deus quer ele de volta. Entendeu? Então, o arrependimento não é algo emocional somente. Entendeu? É o desejo profundo de querer mudar. Eu quero Jesus e pronto, é uma convicção íntima. Entendeu? E o próprio Jesus começou também pregando o arrependimento. Os apóstolos na igreja começaram, a igreja primitiva, a pregar o arrependimento. Pedro trouxe uma pregação muito bonita quando ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. Entendeu? Então, essa é a mensagem. Por quê? Porque o homem precisa se arrepender. Sem arrependimento não tem perdão, não tem confissão, tem hipocrisia. O cara não é arrependido e finge. Aí tudo bem, mas o verdadeiro arrependimento traz confissão, traz perdão dos pecados e traz comunhão com Deus. Por isso que é importante. Então, a confissão do pecado também é importante, né? O ministério de João Batista foi impactante, porque ele levava as pessoas
a se arrepender e a confessar os seus pecados, fazer confissão. E ele trouxe uma novidade. Qual foi a novidade? Porque no Velho Testamento, as confissões de pecado eram anual e coletiva. E ele trouxe uma novidade que você poderia fazer a sua confissão individual. Entendeu? Isso aí foi muito importante, que em Israel a confissão era nacional. Mas ele trouxe uma novidade, vocês podem se arrepender individualmente e confessar. E hoje, na nova dispensação, na dispensação da graça, a igreja, nós temos individualmente condição de ir diretamente a Deus, tranquilamente, confessar os nossos pecados. A Bíblia diz, se confessarmos, lá em 1 João, capítulo 1, está lá, acho que é verso 8. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e de todo pecado. Então, confessar, você sabe o que significa confessar na Bíblia? Significa concordar com Deus que você está errado. Ah, Senhor, eu fiz isso por causa do fulano, eu fiz isso porque fiquei nervoso, fiz isso que... Nada, isso aí não é confissão nem arrependimento, não. Você não está concordando com Deus. Então, concordar com Deus é isso. Estou errado, errei, quero perdão. É isso que interessa para Deus. Que ele já te conhece, então não arma para cima dele, não. Entendeu? Aí, depois, lógico, você vai ter que produzir fruto. Mas fruto digno de arrependimento. Não é da carne, não. Fruto do Espírito. Alguém olhar para você e falar, não, aquele ali mudou. Aquele ali é uma nova criatura. É isso que Deus quer. Que você seja a Bíblia do incrédulo. Está entendendo? Porque o crente lê essa Bíblia aqui. Agora, a Bíblia do incrédulo é a minha vida e a tua. Entendeu? Isso aí é fruto. Está entendendo? Você está resplandecendo como um luzeiro, igual o sol. Entendeu? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. É isso que Deus quer que nós sejamos. Entendeu? Então a gente precisa entender isso aí. A gente precisa pregar a palavra, levar as pessoas ao arrependimento e nós mesmos fazer a nossa parte, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé toma cuidado para não cair. Então a gente tem que vigiar também, né? Então, nessa nova, a porta é estreita. Nós vamos encerrar essa lição fazendo essa observação. Eu estou andando verdadeiramente na porta estreita? Isso aí que a gente tem que se examinar. O que a Bíblia diz? Examine-se o homem a si mesmo. Nós podemos ser o nosso próprio psicólogo, nos examinar e ver como que está a nossa condição com o Pai e com a nossa igreja. Entendendo? Aí você vai ver, não, realmente eu estou pagando o preço, eu estou andando na porta estreita. E o final da porta estreita é o céu. Agora, se você examinar e ver que está andando igual na porta larga, aí você sabe que o final da porta larga é o lago de fogo. Tá bom? Então, no momento que se inicia a jornada com Cristo, o cristão deve ter consciência de que escolheu o caminho estreito. Não reclama, não. E a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Entendeu? Então, significa o que isso? Concluindo, significa que a gente precisa renunciar ao nosso eu, os nossos pensamentos pecaminosos e os desejos que não agradam a Deus. Entendeu? Para que Cristo apareça na nossa vida. Entendeu? Então, encerrando, nós temos que viver uma vida cristocêntrica. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Deu uma ótima aula. E se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa teu comentário, compartilhe com seus amigos aí, tá bom? E assista aí os nossos anúncios aí, que aí você nos ajuda na monetização, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima edição de número 3.